De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje conversando com o professor Dr. Paulo Velasco, chefe do Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais do IUPERJ, Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Professor Paulo, nós estávamos falando um pouco sobre justamente esse acordo que está sendo desenhado do Mercosul com a União Europeia. Mas quando nós falamos disso, vamos destrinchar um pouco esse assunto, porque nós temos uns dados bem interessantes. São 750 milhões de pessoas e um universo aí de 130 bilhões de dólares anuais de possível intercâmbio econômico aí. Isso traz um impacto muito grande na economia dos dois blocos, professor? É muito grande, muito maior, na verdade, para o Mercosul do que para a União Europeia, né? Evidentemente, o peso da União Europeia para o Mercosul é N vezes superior ao peso do Mercosul para a União Europeia. Mesmo quando se recorta, né, o Brasil tem na União Europeia o seu maior parceiro comercial. Né? O volume de comércio é de quase 100 bilhões, só o Brasil. Né? Você pegou os dados do Mercosul como um todo, mas o comércio do Brasil com a União Europeia no ano passado foi de quase 100 bilhões de dólares. Né? O que faz da União Europeia é um conjunto de 28 países, é verdade, é o maior parceiro comercial. Quer dizer, qualquer acordo comercial com um bloco com esse peso, com esse tamanho, com essa importância para nós e para o Mercosul é fundamental. É uma saída importante para o Brasil, ainda mais diante, né, das dificuldades de avanço de uma agenda multilateral de comércio. Né? Como bem sabemos, já há alguns anos a OMC não vive um bom momento. Então, partir para acordos birregionais, interregionais, pode ser um caminho muito interessante. Agora, o que atravanca o desenvolvimento, digamos assim, um andar justamente desse acordo entre esses dois polos econômicos? Há algumas incongruências, incompatibilidades do ponto de vista temático na negociação. Né? Alguns temas que interessam muito à União Europeia não interessam tanto assim ao Brasil ou são sensíveis para o Brasil. Né? Então, interessa à União Europeia avançar em áreas como, por exemplo, produtos manufaturados ou comércio de serviços, né? Onde o Brasil é um pouco mais defensivo, né? Até porque tem que se preocupar, claro, com a capacidade da sua produção nacional diante da concorrência de mercadorias europeias. Né? O setor de serviços também é um setor estratégico para os europeus e o Brasil também não é tão competitivo assim no setor de serviços, tirando um ou outro caso excepcional, mas não é tão competitivo, via de regra, no setor de serviços. E, na via contrária, né, preocupa muito a União Europeia a postura do Brasil e do Mercosul de um modo geral na área de agricultura. Né? São atores muito competitivos, o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de carne, por exemplo, e nós sabemos que desde a década de 60 existe na Europa a política agrícola comum, que é toda a base do protecionismo europeu. Né? Protecionismo não apenas a partir de tarifas e cotas, né, que são cada vez menos comuns, mas a partir, por exemplo, de aplicação muito rigorosa de medidas sanitárias e fitossanitárias, que é o que prejudica muito a entrada de carnes brasileiras, por exemplo. Nós temos também uma política de subsídios muito agressiva na União Europeia, né, subsídios ao produtor, subsídios ao exportador europeu, que acaba criando muitas vezes artificialidades. Né? Então são subsídios trade distorting, né, que distorcem o comércio. Né? E o Brasil se queixa muito em relação a isso, inclusive no OMC. Nós já tivemos algumas causas contra a União Europeia no OMC vencidas pelo Brasil, uma muito famosa em relação ao açúcar, que o Brasil venceu. Então há esses problemas. Né? Nesses temas, a União Europeia é defensiva, nos outros temas, né, comércio de serviços e manufaturados, do Brasil é mais defensivo. Então o grande problema é encontrar um ponto de equilíbrio, né, um ponto de satisfação mútua que seja bom para um lado e para o outro. Né? E quando nós temos tantos atores envolvidos, né, são 28 de um lado e 5 do outro, né, e tanto comércio envolvido, às vezes a saída realmente não é fácil. Agora, apesar dos desafios que nós já falamos durante essa nossa entrevista aqui na Boa Vontade TV, que há entre esses parceiros regionais aqui do Mercosul, nós estamos falando de um mercado que produz 3,3 trilhões de dólares por ano de PIB de toda a América do Sul. Isso é levado em consideração na hora que o bloco tenta fazer algum tipo de parceria comercial, algum tipo de posicionamento internacional, apesar dessas diferenças que existem regionalmente? Não, claro que sim. Isso dá um poder de barganha grande ao Mercosul. Quer dizer, o Mercosul hoje em dia, principalmente com a entrada da Venezuela, que foi um tema muito controverso, mas a entrada da Venezuela deu ao Mercosul uma representatividade ainda maior em termos de América do Sul. Então representamos boa parte da economia sul-americana. Então, quando o Mercosul se posiciona numa negociação multilateral ou birregional, que seja, né, ele vem com uma credencial muito forte de responder por boa parte da economia sul-americana, né, de ter as duas grandes economias sul-americanas, né, Brasil e Argentina. Né, então tudo isso, de fato, a Venezuela também com a terceira economia, às vezes a quarta, né, isso ela se reveja um pouquinho com a Colômbia, né, sul-americana. Então é um bloco representativo. Né, isso dá ao conjunto de países um poder de barganha bastante grande na hora de negociar, não só com a União Europeia, mas podemos pensar também no OMC, eventualmente uma negociação, por exemplo, com os Estados Unidos. Né? Então o Mercosul é realmente um bloco que atrai.
Até porque se fosse um país, geraria aí uma quinta economia do mundo, que é um valor muito grande. Agora, diante de uma crise mundial que afetou o mundo inteiro, não somente o bloco da América do Sul, como é que nós temos nos saído na condição de Mercosul, apesar a crise já tem passado, tem arrefecido, digamos assim, mas ainda apresenta algum tipo de reflexo. Como é que o Mercosul tem se saído no meio dessa crise? Mais ou menos, eu daria uma nota média para o Mercosul. É certamente bem melhor do que outras regiões, né? O Brasil sofreu muito menos efeitos da crise do que o México, por exemplo, enfim, muito menos do que os países europeus que ainda estão em uma crise muito grave. Muito menos do que a Rússia, que sofreu muito com a crise também. Então, os países da América do Sul sofreram menos, mas se você avaliar o ritmo de crescimento do PIB, tanto no Brasil quanto na Argentina, que são as duas maiores economias do Mercosul, tem sido um ritmo muito lento de crescimento. O Brasil, a Dilma, inclusive, criou a expressão PIBinho. Continuamos com PIBinho. Foi um PIBinho ano passado, é um PIBinho esse ano, já a projeção para um outro PIBinho ano que vem. E a Argentina também está escorregando, alguma coisa entre 1,8% e 2% em termos de crescimento. Projeta-se para o ano que vem para a Argentina um crescimento de 1,5% apenas do PIB. Então, são duas grandes economias sul-americanas, mas que têm encontrado dificuldade em manter um crescimento sustentado, vigoroso, como encontramos em outras regiões. Mas há uma tendência à desaceleração, inclusive de países emergentes mais importantes. O caso da China já não está mais crescendo a 2 dígitos, como acontecia até 2 anos atrás, a Índia também não. Então, há uma tendência mundial dos países emergentes crescerem menos do que vinham crescendo. Isso, claro, acaba se refletindo também no Mercosul. A China é o maior parceiro individual do Brasil. Então, a China crescendo menos, demanda menos. Então, tudo isso acaba tendo reflexos, mas não sofremos tanto com a crise. Voltando à tua pergunta, agora também não passamos incôlumes pela crise. Houve um efeito, houve repercussões, enfim, inclusive na questão cambial também. Você vê a grande oscilação da moeda americana, ela levou primeiro a uma grande valorização do real, agora o real desvalorizou de novo. Quer dizer, tudo isso cria algumas incertezas em termos de comércio. Professor, o Mercosul, além de um fator econômico muito grande, político, ele tem ajudado a desenvolver o sentimento de solidariedade, digamos assim, entre esses governos e também entre esses povos? Esse é um objetivo que vem sendo trabalhado nos últimos anos. Geralmente dizemos que o Mercosul nasceu com uma aposta comercial, ganhou um contorno político e hoje em dia desenvolve uma agenda social ou sociocultural. É um Mercosul que tenta se aproximar dos povos, então surgiram, por exemplo, as cúpulas sociais, em 2006 foi a primeira, então a participação da sociedade civil tem sido muito mais ativa no Mercosul, tentando se engajar mais e tentando criar dentro do bloco uma agenda que não olhe apenas para comércio, que não atenda apenas os anseios ou as expectativas dos empresários, mas que atenda as expectativas do cidadão comum, do povo, da população. Então já temos via Mercosul, por exemplo, alguns acordos na área de educação que facilitam a revalidação de diplomas universitários, já temos acordos que facilitam a circulação de trabalhadores nos países do Mercosul, facilitam a fixação de residência no âmbito do Mercosul, já temos um passaporte comum, começaremos a ter placas de automóveis comuns, então tudo isso começa a criar um sentimento identitário comum, a ideia de que somos brasileiros, ou argentinos, ou paraguaios, ou uruguaios, venezuelanos, mas somos mercosulinos também, fazemos parte de uma aposta comum que não se limita às esferas governamentais, não se limita à diplomacia, não se limita aos empresários, mas começa a alcançar também o cidadão comum, começa a alcançar a população, a partir de uma série de acordos que estão voltados para a dimensão social. Então há discussões na área ambiental, na área de direitos humanos, direitos trabalhistas, questões previdenciárias. Então hoje, por exemplo, já é possível um brasileiro que trabalha na Argentina aproveitar o tempo de contribuição para a previdência de lá para efeitos de aposentadoria no Brasil, por exemplo. Então isso já começa a criar uma cultura mais comum mesmo em termos de identidade mercosulina e por aí vai. É um avanço interessante. Agora, o que nós podemos esperar nos próximos anos do Mercosul, por exemplo? É difícil fazer previsões, Em política internacional é sempre difícil, não temos bola de cristal, mas o que se espera é que de fato amadureça esse Mercosul social. A expectativa é que o Mercosul comercial volte a recuperar a força que já teve um dia, porque não tem mais, Quando a gente olha, por exemplo, para 98, 17% de tudo que o Brasil exportava para o mundo era para o Mercosul. Hoje em dia é algo que gira em torno de 10,5%, 11%. Então houve uma queda acentuada no peso do Mercosul para as exportações brasileiras. Não que tenhamos que voltar àquele patamar, mas tentar superar assimetrias comerciais com a Argentina, esse contencioso comercial que nós citamos, nós comentamos. Então, fazer com que o Mercosul comercial ele volte a ganhar uma densidade um pouco maior,
volte a ter uma importância crescente e, claro, o Mercosul político se consolide, que haja cada vez maior coordenação política entre os agora 5 países, né, que o Paraguai volte plenamente para o Mercosul, não é interessante perder um membro no meio do caminho, né, então que haja uma parceria, um entendimento político, um diálogo político cada vez maior. Afinal de contas, né, o Mercosul é inclusive um importante fiador da ordem democrática nos países membros, né? Nós temos o protocolo de Ushuaia que defende a democracia nos membros do Mercosul. Então, tem essas várias considerações, né? O Mercosul comercial, social, político, tomara que as 3 agendas caminhem satisfatoriamente. Professor Paulo, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Boa Vontade Entrevista. O senhor é convidado a voltar em outras vezes. Foi um prazer. Nós conversamos aqui na Boa Vontade TV falando sobre Mercosul com o professor doutor Paulo Velasco, chefe do Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais do IUPERJ, o Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. E você segue na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.